Glória a Deus. Glória a Deus. Pai, nós agradecemos ao Senhor por toda essa ministração. Pai, nós agradecemos ao Senhor porque o Senhor é um Deus que verdadeiramente ministra, fala. Pai, nós agradecemos ao Senhor porque o Senhor, ó Deus, é maravilhoso. Pai, muito obrigado, ó Deus, porque a Tua presença ela é real neste lugar. Pai, muito obrigado, Senhor, seja adorado neste lugar, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Queridos, abra sua Bíblia no Salmos 34. Eu vou ficar hoje só no Salmos 34. Salmos 34, versículo 17 e 18. Eu já ministrei esse salmo algumas vezes, eu particularmente gosto muito desses salmos. Como a psique humana, eu gosto de pensar ele nesse Deus que fala, nesse Deus que tira de nós medo, esse Deus que vem de encontro a uma completude na nossa vida e age de maneira ampla. E esse salmo ele é muito rico dessa bênção completa. Mas eu estava conversando com o Caípe e a Thaís aqui antes do culto, falando a respeito de um direcionamento de Deus sobre ações de graça. Hoje é um feriado nos Estados Unidos e no Canadá, onde se comemora ações de graça. É um dos feriados mais importantes nos Estados Unidos, onde o americano realmente para agradecer todo o favor de Deus. E eu não lembrava disso, estou eu e o Espírito Santo conversando sobre o culto, e vem a palavra Salmos 34. E o Salmos 34, ele nada mais é que uma palavra de ação de graças do próprio Davi para com Deus. E eu queria que a gente caminhasse no Salmos 34, eu quero trabalhar basicamente todo o Salmo 34, mas eu quero, como abertura da mensagem, dizer o verso 17 e 18. Diz assim, Davi: clamam os justos, e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que o têm um coração quebrantado. Ele salva os de espírito oprimido. Até aqui. Pai, nós te louvamos. Senhor, nós te bendizemos. Agradecemos ao Senhor pela tua beleza e pela tua santidade. Pai, muito obrigado porque o Senhor é Deus conosco. O Senhor é Deus sobre todos. Pai, que somente o teu Espírito Santo tenha liberdade de conduzir, de ministrar, de salvar, de transformar. Pai, de mudar, ó Deus, a nossa sorte, de nos direcionar em tudo aquilo que nós precisamos e cremos em nome de Jesus. Podem se assentar. Queridos, esse texto, o Salmos 34, ele acontece numa fase da vida de Davi de loucura, numa fase desafiadora na sua vida. Quem é melhor de Bíblia sabe que Davi era perseguido por Saul. Saul ainda era rei de Israel e Saul queria matar Davi. Davi era alguém perseguido por Saul. Fruto de quê? De muitas coisas, fruto de promessa, de algo que o Senhor já havia preparado para Davi, uma inveja no coração de Saul, de forma que Davi já havia sido ungido rei, mas ainda não havia entrado numa época dele governar, e os cânticos eram, Saul matou milhares, Davi 10 milhares, e assim, Davi era muito conhecido, Davi matou o gigante. Então a condição entre Saul e Davi era difícil de se lidar. E Davi,
fugindo de Saul, resolve fugir no lugar mais errado. E eu quero contextualizar, eu quero fazer uma aplicação nas nossas vidas. Davi, ele sai do seu povo, vai para o povo que era contrário a Deus. Vamos contextualizar. Eu vou sair da igreja e vou ficar no mundo. Eu estou com muito problema com a igreja, então eu tenho um problema dentro da igreja, eu vou lá pro mundo. Foi o que Davi fez. Davi sai do seu povo e foge para o meio do exército inimigo, literalmente. Aconselho você a ler 1 Samuel depois, vai estar por ali em 1 Samuel capítulo 21. E Davi é colocado diante do rei inimigo e fala: ué, esse aí não é o que matou Davi, o Golias? Vamos aproveitar e matar ele. Vamos aproveitar aqui e resolver isso agora. E ali Davi se faz de louco, de babá. Brincando com o Caípe, né? Ele realmente se revela na sua loucura. De forma que fala assim: que é isso? Esse não pode ser aquele Davi. Aquele que matou, esse aqui já passou. Esse cara aqui já era. Tira esse bobalhão da presença minha do rei, o rei diz. Eu não quero entrar nessa seara, mas eu queria que você entendesse. Nunca será uma opção sair da presença de Deus. Não existe a opção sair da presença de Deus. O inimigo vai rir de nós quando saímos da presença de Deus. Verdadeiramente, atingiremos o pico máximo da loucura quando deixamos de estar na presença de Deus. Amém? Então, queridos, eu só estou dizendo isso aqui para a gente contextualizar. Davi estava sendo perseguido, Davi esteve ao ponto de ser morto pelo inimigo, porque ele foi no lugar que não devia. É a mesma coisa você esconder na cova do leão, ou esconder dentro de uma colmeia de abelha. Você vai ser picado. E aí, o que aconteceu? Deus o livrou da mão do inimigo. Davi fez algo muito errado. Davi, ele sai do seu povo e ele vai para o inimigo, refugiar no inimigo. Então agora ele começa a dar graças a Deus, porque no meio da sua burrice, da sua loucura, Deus o livrou. Era para ele ter morrido. E às vezes nós fazemos coisas na hora da loucura e achamos que Deus não vai agir, e Ele age. Ele age. Há um Deus que vem de encontro às nossas vidas, procura corações. Vamos voltar no texto 17, né? Clama o justo e o Senhor os escuta e os livra de toda angústia. Preste muita atenção. Deus nos escuta. Deus nos ouve. E Ele tem prazer. Eu falei que eu gosto do Salmo 74, que ele é uma completude. Clama aos justos e o Senhor os escuta e o livras de algumas angústias. Não está no texto? De todas. Há um Deus que tem prazer de livrar de todas as angústias. O nosso Deus não é Deus de meia medida. Nosso Deus é Deus de completude. Então aquele Davi errado, aquele homem errado, que se colocou no lugar errado, ele encontra uma proteção, ele clama e ele é livre de toda a sua angústia. Verso seguinte, mãe, 18. Perto está o Senhor dos que têm coração quebrantado. Nós precisamos entender, nós precisamos olhar para a nossa vida, para o nosso coração. Nosso coração é quebrantado. É eu e Deus. Não é eu, a minha vida, as minhas sortes, as minhas possessões. Eu e Deus. Quão Deus é para mim.
O que significa Deus na minha vida? Perto está o Senhor de quem tem o coração quebrantado. Deus não está perto de quem é afortunado. Deus não está perto de quem é feliz ou triste. Deus não está querendo olhar, não é para isso. É sobre um coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. O Senhor olha para mim e para você, e Ele olha o nosso coração. E Ele está perto de pessoas que trazem em sua essência uma vida simples, reconhecem a sua dependência do Deus Altíssimo. Ele salva os de espírito oprimido. Deus tem prazer de ir lá e salvar, tirar do meio da perdição aqueles que querem ser salvos. Amém? Amém, Júlia? Entendeu? Deus tem prazer, Júlia, de ir lá e salvar a gente, por mais perdido que a gente esteja. O projeto de Deus é um projeto de salvação. Maico, vão comigo no Salmo 1, e aí eu caminho com você aí. Salmos 34, 1. Você foi certinho. Eu geralmente uso esse texto para abrir o culto. Hoje o Zé Maria não pôde estar, o Zé Maria está em Patinga, né, foi buscar a mamãe dele, e eu abri o culto com o Salmo 34, como geralmente eu abro. Olha como que Davi vai dizer: bendirei ao Senhor em todo o tempo. Ou seja, eu vou bendizer quando as coisas estão boas, eu vou bendizer quando as coisas estão ruins. O meu louvor estará sempre nos meus lábios. E eu queria perguntar para mim e para você: o que é que está nos nossos lábios hoje? Hoje nós estamos encerrando um dia, estamos virando mais um ciclo da nossa vida. O que é que habitou no seu vocabulário, na sua boca ao longo desse dia? Quão grato a Deus nós fomos ao Senhor nesse dia. E eu queria trazer à memória o que é ser grato a Deus. Irmãos, eu sou grato a Deus por tudo que Ele é. Sou grato a Deus por tudo que Ele fez. Alisson, o que Deus fez hoje na sua vida? Irmãos, eu pude respirar. Eu pude trabalhar. Eu pude comer. Eu pude usar um banheiro. Eu pude beber água. Eu consegui me alimentar. O Senhor me permitiu estar aqui. Até então o Senhor está me permitindo daqui a pouco voltar para minha casa e ter mais uma noite de descanso. E eu preciso ser grato a Deus por poder me movimentar diante de várias coisas. A palavra diz que ao homem é permitido fazer planos. A resposta certa vem de Deus. Então o Senhor tem me permitido fazer planos. E eu agradeço a Deus por tudo que Ele está permitindo nesse dia. E esse lugar precisa estar no nosso coração. Nós não matamos nenhum gigante, talvez hoje, como Davi matou. Mas o Senhor está nos permitindo estar aqui. Nós não estamos num hospital. Nós não estamos com um laudo médico de um câncer. Nós não estamos sem condição de comer algo para dormir, sem um teto essa noite. Nós precisamos entender, viver a gratidão. Nós precisamos encontrar no Senhor essa gratidão por tudo que Ele é, por tudo que Ele faz. Então, o que é que está nos nossos lábios? Bendirei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Isso é uma fala de Davi, a nossa. O que está nos nossos lábios hoje? O que estará nos nossos lábios amanhã? Murmuração ou gratidão? Confiança ou tribulação? Verso 2. A minha alma se gloriará no Senhor. Será que a gente consegue se gloriar? Será que a gente consegue se alegrar? Será que a gente consegue descansar?
Os humildes ouvirão isso e se alegrarão. Quando eu entendo, quando eu ouço que há um Deus, né, que alegra a alma, a gente fica alegre. Deus tem prazer de alegrar a nossa alma. Verso 3. Louvem comigo a grandeza do Senhor. Gente, Davi fez errado, mas Deus foi lá e agiu com misericórdia. Às vezes nós também fizemos errado, mas a mão de Deus da mesma forma é conosco e agiu com misericórdia. Louvem comigo a grandeza do Senhor. Todos juntos lhe exaltemos o nome. Todos. Nós precisamos pensar sobre todos. Será que a gente consegue reunir e entregar aqui esse culto hoje, todos com gratidão? Sabendo que é com gratidão, sabendo que Deus realmente cuida da gente, sabendo que aquilo que Ele não resolveu hoje, Ele pode resolver amanhã. E se Ele não resolver, a gente vai continuar sendo grato. De repente Ele não vai ter a resposta hoje, mas eu vou ser grato ao Senhor. Eu vou continuar no mesmo lugar de gratidão. E precisamos estar juntos, exaltando o seu santo nome. Verso 4. Busquei o Senhor e Ele me acolheu. Queridos, a gente precisa pensar sobre buscar ao Senhor. O que é buscar ao Senhor? É impressionante quando nós estamos no meio de um redemoinho, no meio de um problema, e parece que aquilo está nos tragando, nos engolindo. A gente parece não ter domínio. E a gente realmente não tem. O que eu preciso fazer? Buscar. Não é sobre as minhas forças. Não é sobre eu dar conta de sair e vencer o redemoinho, ou eu ter força para vencer. Eu preciso buscar o Senhor, porque eu sei que Ele acolhe. Há um Deus que acolhe. Há um Deus que Ele pode não ter respondido ontem, mas Ele pode acolher hoje. Ele pode acolher. E Ele livra-me de alguns dos meus temores. Não é isso que está no texto? De alguns? Todos os meus temores. Todos os meus temores. Há um Deus que tem prazer. E quem está dizendo isso é alguém que tem uma experiência gigante. Para falar, meu Deus, quantos medos eu já tive, que é Davi. Quantas vezes já me tentaram matar. Mas o Senhor tem me livrado de todas. O Senhor tem poupado a minha vida de todas. E quando eu busco o Senhor, eu encontro favor. Queridos, nós precisamos entender que há um lugar que a gente encontra prazer no Senhor. A gente encontra graça no Senhor. A gente encontra salvação no Senhor. A gente encontra direcionamento do Senhor. A gente encontra favor do Senhor. A gente encontra provisão do Senhor. A gente encontra o Senhor. Não é sobre talvez, vai que Ele aparece. Não, Ele é Deus conosco. Ele é Deus conosco. Busquei ao Senhor e Ele me acolheu. É uma afirmativa. Eu busco e encontro. Eu bato e a porta é aberta. Porque há um Deus que tem prazer de abrir portas. Há um Deus que tem prazer de se revelar. Há um Deus que tem prazer de se manifestar. Para quem? Lá no verso 17 e 18. Para aqueles que estão perto do Senhor, com o coração quebrantado. Porque um coração quebrantado e contrito o Senhor não despreza. Não despreza. Livrou-me de todos os meus medos, todos os meus traumas, de todas as minhas limitações, das minhas falhas. Há um Deus que age. Verso 5. Davi agora ele
meio que muda a sua fala. Primeiro ele glorifica, ele enaltece, ele deixa aqui, ele explica seu relacionamento com Deus, a sua vida prática com Deus. Agora ele entra num outro nível de relacionamento. Os que olham para ele, agora ele já não está falando mais com Deus. É como para mim e para você, ei, os que olham para ele ficarão radiantes. Não é sobre o meu relacionamento com Deus, Davi está dizendo, mas é sobre você agora olhar para o Senhor. Ei, quando eu olhar para o Senhor, nós ficaremos radiantes. O rosto deles jamais se cobrirá de vexame. Tinha alguém que estava passando por louco, babando, passando vergonha, dando vexame, que era o Davi. E quando ele olhou para o Senhor, Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Senhor, tem misericórdia, me tira daqui, me dá mais uma chance pelo menos. Eu imagino o que Davi falou. Deus vai lá e tira Davi de lá. E ele pega e vem nos dizer, aqueles que olham para o Senhor ficarão com os olhos radiantes, serão cheios. O que acontece com Moisés, quando ele sobe para ganhar as tábuas da lei, que ele olha para o Senhor? O seu rosto fica como um fogo brilhante. Os que olham para ele ficarão radiantes. O rosto deles jamais cobrirá de vexame. Queridos, o que as pessoas dizem de nós? O que as pessoas veem em nós? Quando nós estamos lá fora, o que elas veem em nós? O que elas veem em você? Como está o seu rosto? A gente sabe olhar para Deus. Onde está Deus? No céu, na Bíblia, dentro da igreja. Como que nós nos aproximamos de Deus? De que forma que eu olho para Deus e eu sou impactado? Onde está Deus? Júlia, onde está Deus, Júlia? Eu preciso olhar para Deus e eu quero ficar com os olhos radiantes. Onde Ele está? E eu queria que a gente pensasse isso. E eu não quero te dar respostas prontas. Onde está Deus? Deus é Deus de perto ou Deus de longe? Se Ele está perto, eu olho para Ele. Se Ele está perto, eu consigo contemplar a tua face. Será que alguém vê Deus em nós? A palavra diz que Cristo em nós, a esperança da glória. Se as pessoas não veem Deus em nós, elas não vão ver Deus. Elas precisam ver Deus em você. Então você precisa ter a sua experiência genuína com Deus. Você precisa ter o seu encontro com Deus. Você precisa ter a sua convicção em Deus. Você precisa gozar de um nível de profundidade, de um relacionamento com Deus. Não é sobre uma oração, abençoa meu dia, abençoa minha noite, abençoa meu trabalho, abençoa minha família, e eu vou vivendo a vida. É sobre um relacionamento com Deus. É sobre uma vida transformada em Deus. Sobre uma entrega a Deus. Queridos, nós precisamos entender que Deus não é um gênio da lâmpada, que Ele vai aparecer quando nós precisamos. Ele é Pai, e o Pai, Ele tem governo, e Ele participa da vida do Filho continuamente. É um relacionamento. A vida cristã se dá com um relacionamento.
e eu preciso aprofundar. Relacionamento é algo construído. Relacionamento é algo que nós nos damos a relacionar. Nós conhecemos o Cristo da Bíblia pela leitura e vivemos a sua completude na nossa prática, naquilo que nós somos, naquilo que nós fazemos, naquilo que nós agimos na vida do outro. Querido, se nós não formos Cristo hoje nessa terra, o que nós estamos fazendo aqui? Por que queremos ser chamados de cristãos? Se a gente não tem as convicções daquilo que Deus é em nós, não faz sentido estar aqui. Não faz sentido. Não é sobre uma vida religiosa, é um relacionamento com Deus. É sobre eu poder me mover naquilo que Ele é. É preciso olhar para Ele. É preciso contemplar o nosso Deus. Lembra, eu preguei domingo e eu falei que a gente precisa entender e aprender como Moisés. Moisés sobe e ele fica 6 dias só na recepção. No 7º dia que Deus fala assim com ele assim: ei, estou aqui. E ali ele começa, onde Deus começa a relacionar com ele. E a gente precisa entrar num lugar de um relacionamento com Deus, onde não é do meu jeito, não é na minha ansiedade, é sobre um governo dele, e é sobre um prazer de estar na presença dele, de construir um relacionamento com ele. Verso 6, Michael. Clamou este aflito e o Senhor ouviu e o livrou de algumas das suas angústias. Ainda bem que Deus livra de algumas, né? Todas. 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e o livra. Ah, como Deus tem prazer de mover uma atmosfera espiritual em nosso favor. O Senhor tem prazer de trabalhar em nossa volta tudo o que precisamos. Creia que há algo espiritual acontecendo para que você esteja aqui em seu favor. Quando você sai da sua casa e está vindo para a igreja, há uma guerra espiritual para que você esteja aqui. Quando você se move no seu quarto para uma leitura bíblica, há uma guerra espiritual. As resistências são vencidas para que você tenha experiência com a palavra. Há uma batalha espiritual, há uma guerra. Agora, saímos delas derrotado quando a gente é paralisado. A gente acha que Deus não está vendo e atento. Verso 8. Provem. O que é provar? Vou fazer uma comida lá em casa. Antes de eu comer, o que a gente faz? Experimenta. Se você não comeu ainda de Deus, se você ainda não tem toda a experiência, se mova a conhecer, a experimentar, a comer dele, de forma que você encontre todo o sabor, tudo que você vai precisar. Nós fazemos uma mesa que chama Ceia do Senhor. Quem não come da mesa, quem não come do pão, quem não come e bebe do corpo, não é digno de mim, diz o Senhor. Olha o que Davi vai dizer: provem e vejam. Ou seja, coma do Senhor e veja como Ele é bom.
É saboroso comer de Deus. Quando João 6, na passagem lá de João 6, Jesus vai dizer que é necessário comer da carne dele, as pessoas, os religiosos que estavam lá, sabia que existia próximo a eles ali povo que comia gente, que fazia o canibalismo, e eles rejeitam Jesus. Tem lá, acho que João 6,67, se não me engano. Que isso, eu vou comer carne humana? Tô fora. Esse cara aí é lá daquela seita lá, daqueles povos lá que come gente. E alguns, uns a uns, começam a ir embora, porque comer carne humana era estranho. Mas não era sobre comer carne humana, era sobre comer do Cristo, comer de forma espiritual. E a gente precisa entender que é necessário comer do Senhor, experimentar o quão Ele é bom. Bem-aventurado é quem nele se refugia. O que é bem-aventurado? Feliz. Feliz é quem se refugia. Agora, só vai se refugiar no Senhor quem já experimentou do Senhor, quem já goza do Senhor de guarda, de proteção, de cuidado. Isso é um lugar para quem já conhece. Verso 9. Temam ao Senhor. Temam ao Senhor. Não é temar de ser contra, não. É de temer. É de saber que Ele é poderoso. Todo o governo, toda a autoridade está sobre Ele. Vocês que são seus santos. Opa! Nós somos santos no sentido de aqueles que buscam andar corretamente. Temam ao Senhor vocês que são seus santos, pois nada faltam aos que o temem. Te falta alguma coisa? O que te falta? Eu creio que falta alguma coisa aqui para a gente hoje, para cada um de algum nível. Por que falta? Em que lugar você ainda não experimentou Deus? Deixa eu te dar um exemplo. Eu consigo ver que Deus é juiz na minha vida quando Ele já trouxe sentenças na minha vida. Eu consigo ver que Deus é Salvador quando eu já gozo de salvação que Ele me salvou. Eu consigo experimentar um Deus que me cura quando eu sei que eu estava enfermo e Ele me curou. Estão entendendo? Estão caminhando comigo? Então, quando nós não temos um nível de ter experimentado, não ter recebido algo naquele nível, a gente não conhece bem essa área. Então, provavelmente, há algumas áreas na nossa vida que a gente ainda não conseguiu ver Deus, ou não conseguiu ver o grande poder de Deus naquilo que a gente precisa. E de que forma que eu vou encontrar isso? Crendo que Ele age, porque é um Deus perto, Ele é um Deus que tem completude, Ele age em todas as coisas, Ele nos guarda de todas as coisas, Ele nos livra de todas as coisas, Ele não deixa faltar nada para os que o temem. Então, há um projeto de um nível de relacionamento e de completude, e eu preciso achar graça no Senhor. Hoje é um culto de ação de graças por tudo que o Senhor é na nossa vida. Porque aquilo que não está pronto, Ele está disponível de braços abertos a abençoar, a agir, a direcionar a nossa vida, a nossa casa, nosso trabalho, as nossas necessidades, as nossas limitações. Temam ao Senhor, vocês que são seus santos, vocês que estão buscando ao Senhor, vocês que estão, achando o Senhor, relacionando com o Senhor, permanece aí, pois nada falta aos que o temem. Verso 10. Os leãozinhos passam necessidade e sentem fome, porém aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará.
Gente, alguém pode ter falta, mas aqueles que buscam o Senhor não tem falta. Quem busca o Senhor não tem falta. Quem busca o Senhor não tem falta. Seja materiais, seja espirituais, seja em vários níveis. Deus tem prazer de abençoar. Deus tem prazer de abençoar. Verso 11. Venham meus santos, é isso que está ali? Meus filhos, escutem, eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Quem é que nos ensina a temer o Senhor? Ele mesmo. Ele nos traz para perto. Ele quer relacionar conosco. E Ele quer operar conosco. 12. Quem de vocês ama a vida e quer longevidade? Para ver o bem? O que você quer nessa vida? O que você precisa nessa vida? O que te falta nessa vida? Qual é a grande questão da nossa vida? Isso vai divergir. Cada um de nós aqui tem uma pergunta e espera uma resposta. Quem de vocês ama a vida? A gente ama a vida no sentido de respirar, de ter saúde ou de conquistar coisas, de ser alguém. Ah, porque eu sou o pastor da igreja. É isso que importa? De que forma que a gente, cada um de nós, vive uma vida alegre? O que nos faz? Eu só vou ser feliz se eu tiver um carro, uma casa. O que nos faz feliz? O que vai trazer longevidade, uma vida longa de prazer? De que forma que a gente vai contemplar isso? O que realmente faz sentido na vida cristã? Verso 13. Refreia a língua. Há um pensamento, há uma necessidade, há um hiato talvez na nossa vida. Mas espera aí. Cuidado com o que a gente fala. Cuidado com o que sai da nossa boca, porque pode atrasar a bênção. Refreia a língua do mal e os lábios de falarem palavras enganosas. Tudo que a gente fala, contrário daquilo que a gente almeja construir, é como se fosse um passo para trás para alcançar a longevidade. Aquilo que nos traz paz, que é projeto de Deus para nós, pode ser contrário pelaquilo que nós falamos. Eu tenho que ter muito objetividade, que aquilo que eu falo contribui para alcançar um nível de relacionamento com Deus, de completude de Deus, de bênção de Deus, de confiança em Deus, de dependência em Deus. Porque se eu trabalho fazendo para cá, mas a minha boca aponta para lá, eu nunca vou chegar nesse lugar. Aquilo que eu faço precisa estar de acordo com o que eu falo. 14. Afaste-se do mal e pratique o bem. Procure a paz. A paz é algo que precisa ser procurada. A paz precisa ser procurada. Não tem paz assim de prateleira. Não se chega em casa e a gente vai na gaveta da paz e é cheio de paz. A geladeira e o armário lá de casa, ela também não são cheias de coisas que a gente não pagou um preço para estar lá. Para ter arroz e feijão no armário, a gente tem que ter trabalhado para gerar arroz e feijão. E a paz é algo que a gente constrói e traz para dentro de casa. A paz é algo que a gente constrói e traz para a nossa vida. E a gente precisa gerar. Há uma paz que ela é gerada em Deus. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Eu não dou a paz que o mundo dá. Então eu preciso buscar em quem pode dar. Eu preciso trabalhar essa paz. Eu preciso me afastar do mal. Praticar o bem.
procurar a paz e empenhar para alcançar a paz. A vida passa muito rápido. Se eu não tive paz hoje, não adianta ter um caminhão de paz amanhã que parece que não faz muito sentido. Eu preciso ter uma vida equilibrada. Eu preciso de paz hoje, paz amanhã, paz depois. É como um pão nosso de cada dia. Não adianta hoje eu estou de perna para o ar, mas ontem eu quase morri. A gente precisa buscar uma estabilidade, um nível de relacionamento com o Senhor. É preciso buscar até alcançar. Verso 15. Os olhos do Senhor repousam sobre o justo. Onde que estão os olhos do Senhor? Sobre a nossa vida. Quando nós estamos trabalhando de maneira justa, correta, o Senhor está nos vendo. Confia. Deus está te vendo. Deus vai agir. Deus vai fazer. Os olhos do Senhor repousam sobre o justo e os seus ouvidos estão abertos a ouvir o seu clamor. Você já viu que Deus te ouviu? Quando você fala, então não pare de falar com Ele. Fale, continue falando com o Senhor, de forma a ser ouvido. 16. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal. Quando a gente está errando o caminho, quando a gente está em caminho contrário, quando a gente abandona Deus, Deus está, nem te ligo, nem te vejo. Para extirpar da terra a memória deles. Irmãos, Deus não tem prazer com as coisas que não é dele. Verso 17, que é o que a gente abriu o culto. Clamo justos e o Senhor os escuta e o livra de todas as suas angústias. 18. Perto está o Senhor dos que têm coração quebrantado. O Senhor está perto de quem tem o coração quebrantado. Gente, de quem é simples no Senhor, de quem é grato no Senhor, de quem espera no Senhor, Deus está perto. Ele salva os de espírito oprimido. Pastor, você não tem noção como está a minha vida. Fica perto. Não fique longe. Cuidado com o que você fala. Não lance coisas contrárias àquilo que Deus quer fazer na sua vida. 19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Muitas são as aflições. Gente, eu imagino aqui hoje, eu tenho aflições. Nós temos aflições. Tem coisa que assusta, mas confia. Calma, calma. No tempo dele, do jeito dele, nós vamos permanecer firmados no Senhor. Nós estaremos perto do Senhor porque Ele está perto. Nosso coração permanecerá firmado no Senhor. É sobre estar no Senhor. Mas o Senhor de todas o livra. 20. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. O que fala de ossos? Estrutura. Deus não vai permitir que a sua estrutura seja tocada. Deus vai trabalhar a sua vida. Os medos falam da nossa parte não física, do nosso emocional. Deus vai tratar o nosso emocional e não vai permitir que a nossa estrutura seja abalada. Amém. 21. A desgraça matará o ímpio. Gente, ímpio morre sozinho, os problemas eles vão embora. Isso não é conosco. E os que odeiam o justo serão condenados. Nosso Deus é Deus. 22. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Onde Davi estava? No meio do arraial do inimigo, no lugar errado.
passando vergonha, passando mico. O que o Senhor fez? Foi lá e resgatou a sua vida. O Senhor foi lá e agiu em favor do seu servo. Mas ele não age só na vida de Davi. Ele age na vida dos que confiam. Nenhum será condenado. Acabou os versículos? Amém? Feche seus olhos. Pai, nós te louvamos, Senhor. Pai, nós te bendizemos porque o Senhor é Deus. Pai, nós queremos essa noite aqui dar graças. Graças porque o Senhor é Deus. Graças porque o Senhor é poderoso. Graças porque o Senhor é sobre tudo. Pai, damos graças ao Senhor porque o Senhor, ó Deus, é maravilhoso. Pai, muitas coisas são contrárias. Os medos existem. Pai, mas o Senhor é aquele que espera que nós contemplamos a Tua face. Pai, o Senhor é aquele que nós, ó Deus, mantenhamos os nossos olhares fixos e firmados no Senhor. Pai, nós precisamos estar firmados no Senhor, contemplando a Tua face. Pai, porque o Senhor é poderoso. Pai, nós permaneceremos numa torre de vigília, firmados no Senhor. Somos sabedores que o Senhor é aquele que guarda a nossa integridade emocional. E o Senhor não permite que os nossos ossos, que a nossa estrutura seja desfeita. Pai, nós pedimos ao Senhor. Pai, muito obrigado porque o Senhor tem nos sustentado. E Pai, pedimos que de forma que o Senhor mantenha essa confiança no Senhor. Pai, nós precisamos do Senhor. Pai, nós dependemos do Senhor. Pai, renova as nossas convicções. Renova, Senhor, a nossa fé. Renova, Senhor, a nossa esperança. Renova, Senhor, ó Deus, tudo aquilo que precisamos. Pai, venha de encontro à nossa vida. Pai, que aquilo que nós temos colocado, ó Deus, em oração, aquilo que temos colocado, ó Deus, de manhã, aquilo que temos colocado para o Senhor de tarde, às vezes até sobre murmuração. Pai, pedimos que o Senhor venha recolher. Pai, pedimos que o Senhor venha trazer luz, que o Senhor venha trazer direção. Pai, que seja a graça do Senhor, Pai, que seja a direção do Senhor a trazer luz sobre os nossos medos. Graça sobre os nossos medos. Pai, em nome de Jesus, opera, Senhor, o Teu querer e o Teu realizar, Senhor. Pai, liberta o Teu povo. Pai, nós queremos Te dar graça, porque o Senhor é um Deus que livra. Pai, o Senhor é um Deus que salva, hoje e sempre, em nome de Jesus. Aleluia. Grande é o Senhor.